Bom, pessoal, em algumas aulas anteriores, nós vimos as principais especificações do diodo. São 4, né? 2 para polarização direta, tensão e corrente, e 2 para polarização reversa, tensão e corrente. Então, nós vimos que nós temos a tensão direta, que é a tensão que está em cima do diodo, que nós vimos também que ela sempre é um valor, normalmente, né, maior ou igual à tensão de joelho do diodo. Né? Então, se o diodo for de silício, a tensão direta vai ser maior ou igual a 0,7 volts, a tensão em cima do diodo. Tá? Vocês podem perguntar, mas por que pode ser maior que 0,7? Eu explico para vocês. Se a gente for olhar no gráfico, vamos voltar aqui nas aulas anteriores, onde nós vimos o gráfico da polarização direta. Nós vimos que o 0,7 volts, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, polarização direta, tá? No caso do diodo real de silício. O 0,7 volts é um valor de referência, né? O valor a partir do qual o diodo começa a conduzir corrente com mais intensidade. Você vê que a curva ela vai ficando cada vez mais vertical, né? Apontando cada vez mais para cima. Mas se eu jogar uma corrente maior no diodo, a tensão pode chegar a 0,8, sim. Né? Olha só, no caso, se a tensão direta no diodo for de 0,8, vamos seguir aqui a linha, ó. Seguindo aqui o gráfico, parou aqui, ó. Então, no caso desse diodo aqui do gráfico, quando a tensão nele é 0,8, a corrente vai ser de quanto? Só seguir essa linha aqui, vamos seguindo aqui, vocês vão ver que vai bater ali mais ou menos na casa de 65 miliamperes, né, a corrente nele. Então, no caso do diodo, ele não é um resistor, né, não segue a lei de Ohm, mas existe uma certa relação entre a tensão e a corrente. Quanto maior a corrente, maior a tensão e vice-versa. Tá? Um diodo pode ter uma tensão direta menor que V-gama? Até pode. No caso aqui, por exemplo, olha só, 0,6 volts. Se eu jogar 0,6 volts no diodo, eu vou ter uma corrente aqui bem pequena, né? Mais ou menos aqui seguindo essa reta aqui horrível que eu fiz. Mas vai ter uma correntezinha aqui nessa faixa aqui de alguns miliamperes. Mas a gente, para simplificar, né, a gente diz que a tensão direta no diodo é 0,7 volts sempre, se ele for de silício, e 0,3 se ele for de germânio. Mas na prática isso pode variar um pouco, como a gente vê aqui no gráfico. Mas como esse gráfico aqui ele fica cada vez mais vertical, né? Então deixa eu apagar aqui para fazer mais bonitinho, né? Vamos fazer as coisas certas, porque para a gente não ter problema. Então aqui volta para a caneta. Esse gráfico aqui ele fica cada vez mais vertical, mais apontado para cima, né? Fica cada vez mais apontado para cima, de maneira que para chegar aqui no 0,9 volts, que seria a próxima divisão aqui, né, gente? A corrente teria que estar lá em cima, muito alta. Então a tensão fica sempre em torno ali do V-gama, 0,7, 0,6, 0,8, né? Aí o padrão típico é 0,7. Porque o diodo ele raramente vai chegar a operar com tensões muito maiores que 0,8, 0,9 volts. Tá? No caso do diodo ideal, a gente sabe que sempre vai ser zero, ele conduz sempre a partir de zero. Então, fica explicado aí para quem tinha essa dúvida, né? A diferença da tensão direta para o V-gama. O V-gama é só um valor de referência, que vai dizer mais ou menos, na maioria dos casos, qual vai ser a tensão no diodo. Mas precisamente, na realidade, ela pode variar, ela pode ser um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Normalmente um pouquinho maior, porque menos que isso a corrente é muito baixa e na prática a gente não usa o diodo para conduzir correntes tão baixas. Por isso que lá na nossa apresentação a gente colocou que a tensão direta ela é maior ou igual a V-gama. Então vamos voltar lá. Espero que esse ponto tenha ficado esclarecido para vocês. Então, na polarização direta, a primeira especificação é a tensão direta. A segunda, muito importante, é a corrente direta máxima, que é a corrente máxima que o diodo pode conduzir sem queimar e que está no datasheet, está na folha de dados do fabricante, depende de cada modelo.
Então esses dois parâmetros aqui, né, especialmente a corrente direta máxima, nós vamos mostrar aqui de uma forma mais visual para vocês. Então eu preparei aqui, eu estou usando o simulador Circuit Maker, Circuit Wizard, né? E nós vamos pegar aqui uma bateria de 9 volts. Vamos pegar também um diodo que está aqui, discretos semicondutores, o diodo UN4001, está aqui esse diodo, e vamos pegar também uma lâmpada. A lâmpada está aqui, optoeletrônica e iluminação, está aqui uma lâmpada. Deixa eu girar esse diodo aqui para ficar alinhado com a lâmpada. Muito bem. Então, olha só, eu vou polarizar esse diodo diretamente, então eu vou pegar o positivo aqui, vou ligar no anodo, o catodo do diodo, espero que vocês saibam ler, né? Anodo e catodo, a gente viu isso na aula passada, nessa simbologia do diodo, que é um diodo real, né? Um diodo de verdade, o símbolo de um diodo de verdade. O catodo na lâmpada e a lâmpada volta para o negativo para fechar o circuito. Como esse diodo está polarizado diretamente, a corrente vai circular. Quando eu der o play, vocês vão ver a lâmpada acesa e a corrente circulando, né? Se a gente pegar um multímetro para medir a tensão ali, vamos pegar aqui um multímetro, né? Multímetro gigante aqui, né? Desproporcional, e vamos medir a tensão aqui no diodo. Então vamos pegar a ponta de prova positiva, ligar aqui, a negativa ligar no catodo. Será que ligou aqui? Acho que não ligou. Vamos ligar de novo. Aqui bem na pontinha do diodo. Aí. E aí vamos subir aqui. Estamos medindo a tensão no diodo. Vamos ajustar aqui para a escala de tensão 2 volts. E vamos dar o play. Vocês vão ver aí que está aparecendo 732. Isso aqui está em milivolts, tá, pessoal? Então é 0,732 volts. A gente subir aqui para a escala de 20, olha lá. 0,73 volts. Que é a tensão de joelho, né? É a tensão direta que tá no diodo. Então comprova aí o que a gente viu na teoria. Diodo de silício, o 1N4001, tá aqui, ó, 1N4001, que é o diodo que a gente pegou, ele é um diodo de silício. Vamos aqui na internet, a gente vai ver que se a gente digitar aqui 1N4001 datasheet, a gente vai achar o manual dele. Então tá aqui, um N4001, 4007 no site diodos.com. Vamos abrir esse aqui mesmo. E vamos ver as características desse diodo. É sempre interessante a gente, quando pega o modelo de diodo, a gente dá uma lida no datasheet, no manual dele, para a gente ver as características desse diodo. Então, tá aqui, abriu. O principal que a gente vai ver, né? Aqui estão as medidas dele, não interessa muito para a gente. Vamos ver só aqui. Diodo de alta capacidade de corrente, baixa queda de tensão, até 30 amperes de pico de corrente, muito bem. Aqui a gente tem alguns parâmetros interessantes desse diodo, né? Primeiramente, eu não estou achando aqui onde diz que ele é feito de silício, mas não estou achando, parece que não está falando aqui. Mas em outros datasheets, a gente consegue ver que ele é feito de silício, tá? Eu não estou vendo realmente. Vamos ver se a gente acha outro datasheet. Aqui, ó. Bom, acho que esse aqui vai dizer para a gente. Um modelo de diodo pode ter vários fabricantes diferentes. Então, às vezes um fabricante não detalha tanto quanto o outro, né? Vamos ver se aqui se dá mais informações. Então aqui está lá a linha de diodos, né? Um N4000, vai do 4001 até o 4007. O 4001 é o mais simples deles. Então, aqui a gente tem as características dele. O nome dele, tudo mais. Aqui a gente tem esse parâmetro VRRM, que é o nosso VBR, né? É a tensão, olha só, tensão reversa repetitiva de pico. Então é a tensão máxima reversa que ele consegue trabalhar. O N4001
consegue bloquear até 50 volts reverso. A partir disso ele queima. O 4002, 100 volts reverso, 4003, 200, até o 4007 que você pode polarizar ele reversamente, com até 1000 volts que ele não queima. Tá? Que mais que a gente tem aqui? Outro parâmetro importante aqui, ó, a corrente máxima que ele suporta, né? Então a gente tem dois parâmetros aqui de corrente, o IO, que é o nosso corrente direta máxima, e o IFSM, que é a corrente não repetitiva de pico, uma corrente de surto, quer dizer, não é aquela corrente que fica o tempo inteiro passando, é uma corrente de pico, só um surto na corrente que ele consegue aguentar sem queimar. Então ele aguenta até 30 amperes de surto, uma corrente rápida até 30 amperes não queima ele. Se for uma corrente permanente de 30 amperes, vai queimar. Tá? Uma corrente permanente o tempo todo passando pelo diodo, ele aguenta até 1 ampere, que é esse parâmetro aqui de cima. Então, até 1 ampere ele aguenta 100% do tempo conduzindo. E com surtos com picos de até 30 amperes, picos momentâneos, está dizendo aqui, por até um ciclo. Então, essas são as características aí do nosso diodo, tá? Do 1N4001. Reparem que, no caso das correntes, né, tanto a corrente direta quanto a não repetitiva, vale, esses valores de 1 ampere e 30 amperes, vale para toda a linha 1N4000, do 4001 ao 4007. O que varia entre eles mesmo é a tensão reversa que esses diodos aguentam. Tá? Então, vamos voltar aqui. A gente viu, então, que aqui ele está polarizado diretamente, 0,7 volts, está conduzindo perfeitamente. Vamos dar stop. Vamos tirar aqui o multímetro. E o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a lâmpada e vou ligar o diodo, pessoal, direto na bateria de 9 volts, sem nenhuma carga, sem nenhum resistor para limitar a corrente, nada. Quer dizer, num diodo de silício que trabalha na faixa de 0,7 volts, eu estou jogando direto ele em 9. O que vai acontecer, pessoal? O que vocês acham que vai acontecer se eu jogar direto 9 volts num diodo de silício cuja tensão de trabalho é de 0,7 volts? Se a gente olhar no datasheet, a gente vai ver, vamos descer aqui um pouquinho, olha só, aqui a gente tem as características elétricas, um parâmetro chamado VF, que é a tensão direta, olha só, Ford voltage, a tensão direta máxima que eu posso jogar nele. Né? Ele diz aqui que o máximo da tensão direta que eu posso jogar nele é 1.1 volts, o máximo. Mais do que isso, se eu jogar direto nele, sem um resistor, né, claro, sem um resistor para dividir a tensão, para limitar a corrente, se eu ligar direto uma tensão maior que 1.1 volts, ele vai queimar. Então, vamos dar o play e ver o que acontece. Olha só, queimou, explodiu. Por que explodiu, pessoal? Porque a corrente aqui foi tão alta que o diodo não aguentou, ele ferveu internamente e queimou. Por quê? Porque a gente sabe que o gráfico do diodo, pessoal, a gente já viu isso anteriormente, né? Na polarização direta, olha só, que nós acabamos de ver. A corrente já é alta se a gente jogar 0,9 volts, foi o que nós vimos aqui, ó, no gráfico a corrente vai lá em cima. Imagine se eu jogar 9 volts, nem cabe aqui na tela, fica lá na direita, metros à direita disso aqui. A corrente vai ser praticamente infinita e vai queimar o diodo. Então eu não posso, de maneira alguma, vamos manter aqui, eu não posso de maneira alguma fazer isso aqui, ligar um diodo direto numa fonte de tensão sem ter um resistor, alguém para limitar a corrente. Senão ele vai queimar, como nós vimos aqui. Eu vou mostrar de novo. Eu vou dar o play e ele vai explodir. Tá? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. A corrente não pode ser muito alta. No caso aqui desse diodo a gente viu, ela não pode ser constantemente maior que 1 ampere. Pode ter até picos de 30 amperes, mas picos momentâneos, né? Surtos de corrente.
que ele aguenta segurar. Mas se for o tempo inteiro uma corrente muito alta, muito maior que 1 ampere, ele vai acabar queimando. Tá? E aí na próxima aula a gente vai ver melhor os parâmetros da polarização reversa para entender um pouquinho melhor os dois parâmetros. Muito obrigado a todos e até a próxima. Visitem o nosso site www.gvensino.com.br. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do fórum que nós temos lá no nosso site, ok? Valeu!